Boa noite, pessoal, tudo bem? Senti saudades de vocês ao longo dessa semana. Tive dificuldade de gravar vídeos, mas semana que vem eu volto à ativa aqui no YouTube, falando de literatura, falando de filosofia. E como presságio de se retomar as atividades na semana que vem, hoje a gente começa aqui com uma live justamente com dois mestres da linguagem, né, Fábio Gonçalves e Guilherme Melim, que tocam o projeto O Poder da Linguagem. Fábio é autor de Um Milagre em Paraisópolis, livro que eu já cansei de elogiar, não vou elogiar de novo para ele não ficar presunçoso. E o Guilherme é advogado e toca junto com o Fábio esse curso O Poder da Linguagem, que é mais do que um curso, é um modelo de educação que tem como horizonte o Trivium, e aí ele se desdobra em várias atividades, livros, material, tem um site, tem o canal do Telegram, e é sobre tudo isso que eu vou conversar com eles dois aqui. Então, muito boa noite, Fábio, Guilherme, obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse sábado à noite. Boa noite, é um prazer, uma honra, Bruna. Boa noite, honra é minha. Prazer estar aqui de novo aí no seu canal. Obrigado aí pelos elogios e vamos lá. Bom, e aí, seu livro está vendendo, Fábio? Quem não leu ainda, hein? O Milagre em Paraisópolis, da editora Danúbio, um dos livros mais legais dos novos escritores brasileiros. Como é que estão as vendas do livro, Fábio? Eu não ando acompanhando, não, mas vai vendendo de pingadinho, né? Que bom. E você, Guilherme, tem projetos nesse campo? Não, de escrita literária, não é a minha linha, mas acompanhando o Fábio aí desde o começo, né? Fábio está indo para o segundo, estou esperando esse segundo livro dele. Está indo para o segundo, acompanhando com interesse aí o pessoal que está produzindo agora. Tá, muito bom. Bom, pessoal, então, em primeiro lugar, eu queria que vocês apresentassem aí para o público o que é o Poder da Linguagem, esse projeto, materialmente, concretamente, em que atividades ele se desdobra, e eu queria que vocês descrevessem as atividades que o pessoal pode participar à distância e esse curso que vocês mantêm aqui em São Paulo para o pessoal aí, adolescente, que é maravilhoso. Então, por favor, apresentem o projeto em primeiro lugar. Claro. Quer que eu comece, Fábio? Bom, pode falar. A gente começou há mais ou menos uns 8 anos a dar algumas aulas particulares, cursos livres para jovens aqui em São Paulo. A gente começou com um projeto ali no Brás, para começar, foi um projeto envolvendo arte marcial, e aí com o tempo, um professor meu de arte marcial fazia aula com esse professor, eu acabei inserindo dentro do curso ali uma formação em linguagem também, a partir de obras literárias, etc. Eu já tinha ouvido falar do Trivium, né, da formação nas artes liberais em geral, mas não conhecia assim ainda o suficiente para poder aplicar aquilo na prática. Eu tinha uma noção do que era, dos fins da coisa. E aí eu comecei a estudar um pouco mais essa pedagogia, comecei a procurar fontes, né, fontes primárias aí na educação medieval, na educação antiga. Comecei a aplicar lá, comecei a ver algumas coisas interessantes em relação ao interesse dos alunos, aumentou muito por causa da proposta pedagógica, ao aproveitamento deles também ficou muito legal. Começaram a entender, né? Foram deixando de ser alfabetos funcionais, certo? Que essa é a ideia. Exato, porque na prática o que acontece, hoje o ensino de português está muito abstrato, ou ele fica muito abstrato, ou muito esquemático, o jovem ali não entende o motivo dele estar aprendendo aquilo, né? Essa que é a verdade. E isso é muito grave, porque a educação da linguagem vai ser a coisa mais evidente para um jovem, a finalidade daquilo, as vantagens de obter aquilo, né? Os prazeres que se obtém tendo aquilo também, né? E as capacidades que ele vai ganhar. E isso hoje está bastante obscuro, porque acreditamos aí por várias coisas, mas principalmente por causa de um método ruim e também por a falta de noção das finalidades desse estudo, né, do peso do estudo da linguagem na formação em geral. Isso aí está muito, muito esquecido. E aí, com o tempo, foi passando alguns anos, eu conheci o Fábio, a gente tinha um projeto em um grupo de amigos, a gente começou também a aplicar, fazer um curso pré-vestibular. O Fábio quiser falar um pouquinho desse curso aí. Mas aí a gente começou a fazer isso por alguns anos, e com o tempo a gente foi vendo o seguinte: apesar de estar tendo resultados muito legais ali, com a parte de pré-vestibular, com o trabalho de obras literárias, a coisa não tinha um fim específico ainda para formar na linguagem com essa metodologia, né, com essa perspectiva pedagógica do Trivium. Então a gente montou um projeto há 2 anos, exclusivamente para esse fim, quer dizer, as crianças entraram ali já com essa finalidade, as crianças e adolescentes.
e estamos aplicando, e assim, a gente está bastante contente aí com as coisas, porque tá indo muito legal. E mais ou menos agora, o que faz uns 6, 7 meses, a gente começou esse projeto online também, né? Além desses cursos presenciais aqui em São Paulo, estamos com um projeto online, que é basicamente para divulgar como se aplica esse método na prática, porque a nossa tônica é essa, tem muita gente falando da coisa, e muita coisa boa está sendo falada, mas precisa colocar isso daí numa perspectiva prática, e não só prática, mas também, claro, a gente está aplicando ali, conhecendo as fontes, os detalhes metodológicos, a gente tem uma noção estrutural, etc. Mas os pais também podem aplicar aquilo mesmo sem ter essa formação. Aliás, Guilherme, eu só tô colocando o Instagram de vocês aqui na tela, tá, pessoal? Vocês têm Instagram, porque Instagram hoje em dia todo mundo usa. E se inscrevam lá, sigam o Poder da Linguagem, porque eles postam cada coisa legal, né? E aí você tem várias parcerias, então tem várias pessoas ilustres e que são muito boas com literatura, que frequentemente produzem conteúdo para o Guilherme e para o Fábio. Então, o Instagram também é uma boa maneira de você começar a conhecer esse trabalho, não só você que faz homeschooling com seu filho, mas você que acha que seus filhos têm que ter acesso a professores que realmente vão fazer com que eles entendam não só por que vale tanto a pena aprender português, como aprender, saber lidar com a língua, ter poder da linguagem, ter capacidade de compreensão de texto e de expressão, não só expressão escrita, como expressão oral, né, Guilherme? Mas desculpa, voltando. Claro, não. E a nossa ideia com esse trabalho online é assim, a gente... Evidente que não é um trabalho online, é a mesma coisa que nós, professores, que estamos ali há anos pesquisando, aplicando a coisa presencialmente. Mas, pelo menos de alguma maneira, seja o contato da nossa aula online direta, seja o contato, por exemplo, com o material que a gente disponibiliza para os pais, eles começarem a ter uma alternativa, né? Quer dizer, algo que eles possam... Porque não dá para o pai esperar anos se formando, estudando, para aplicar com o filho, se o filho já está na idade de aprender. Ele não pode esperar. Né? Então a gente fez um material que é para isso, é para o pai começar já a ter recursos, né, para poder fazer essa educação, mesmo que talvez não o ideal dessa educação, claro, mas pelo menos ter alguma coisa, né, não ficar só numa teoria. Né? A ideia é basicamente essa do projeto online, estamos nessa. Mas o projeto presencial, então, o Fábio pode falar um pouquinho, porque... Então, são dois, então, né? Como o Guilherme disse aí, tem um que é um cursinho. É um cursinho pré-vestibular, que daí funciona, em termos gerais, como um cursinho normal, tem as matérias regulares que se cobram no Enem, por exemplo. Só que aí, desde o começo, a gente já tinha alguma coisa dessa perspectiva mais clássica, tradicional, mas como o Guilherme disse, né, tem uma limitação temática, você não pode fazer uma formação em linguagem, em sentido estrito, para o sujeito que quer fazer o Enem. Não vai funcionar. Por isso que vocês criaram esse outro curso, que é justamente como ele falou. Né, inclusive, que é uma faixa etária mais baixa, né? Na verdade, ele começa com 8 anos ali, dentro de uma paróquia, na paróquia de Santa Generosa. Então, é dos 8 até os 17 anos, mais ou menos, é uma faixa anterior em relação aos alunos do cursinho. Que é a parte. Aliás, ainda tem vaga? Ainda tem vaga, Fábio, ou está completo? Que costuma estar cheio esse curso. Esse da Santa Generosa. Da Santa Generosa, a gente vai renovar agora o semestre, né? Teve uma pequenas férias aí. Pode conversar. As turmas já estão mais ou menos avançadas, né? Então não está assim tão aberto. Mas vai continuar? Vai ter todo ano? Qual é a periodicidade do curso? Para o pessoal entender, assim, que tem um projeto que vocês planejam ter regularidade, porque é um online, beleza, o pessoal vai conhecendo e tal, mas assim, como é que vocês vão... Tudo bem, vocês começaram a coisa meio experimental para testar, mas já deu certo. Vocês percebem que deu certo, os alunos correspondem. Eu acompanhei vocês um tempão no Telegram, eu vi o que vocês postavam lá. Então, assim, o trabalho de vocês é muito competente. Vocês vão lançar uma apostila agora, em agosto. Quer dizer, o trabalho rendeu aí um material didático, né? Então, assim, já deu certo. Vocês têm planos aí de quando é que começa curso, quando é que é a próxima turma, como é que se matricula? Eu queria que vocês falassem para o pessoal, para a gente deixar registrado, como é que vai ser o giro desses cursos. O curso atual já tem uma periodicidade, é um curso regular mesmo, ele é um curso livre, não é um curso escolar, né? Não tá vinculado a uma escola, mas ele tem uma regularidade semanal, e está ocorrendo já, como a gente falou, há 2 anos. O ponto é que acontece? Esse é um trabalho ali que a gente tem com algumas famílias aqui de São Paulo, e não tem um fim tanto comercial, é um fim mais
realmente uma integração com essas famílias, uma Claro. relação mais próxima ali. Então acaba que ele não está muito aberto no momento. Mas o nosso plano é justamente mais para frente aí, talvez no final desse ano, começo do ano que vem, a gente abrir turmas realmente, assim, aí abertos para todos mesmo, turmas presenciais em São Paulo. Nós temos já um espaço aqui em São Paulo bem legal para poder fazer isso, né? Que é o espaço que a gente, não só da Generosa, que é um espaço possível, mas temos um espaço nosso, nossos projetos. E a ideia é assim, mas é que no momento ainda não tá concretizado esse curso mais aberto, porque assim, a gente está vendo como que a coisa está andando, né? Como o pessoal tá conhecendo, porque é uma perspectiva pedagógica, assim, apesar de estar sendo muito falada, o pessoal ainda está pegando a ideia da coisa, ainda ninguém estava se propondo a fazer cursos assim, nesse sentido que a gente está fazendo, então é uma coisa nova, a gente está ainda tentando, o trabalho da internet também é para isso, é para mostrar o que é essa pedagogia, o que a gente está fazendo, quais são os benefícios de fazer isso, né, para poder sim aí dar esses cursos presenciais mesmo, mais abertos e tal. E o online, Fábio? Diga lá. Só o objetivo aí final da coisa é, quem sabe, abrir escola, né? Pensando dentro dessa pedagogia de uma maneira mais completa mesmo, escola, com aulas diárias, enfim, é o objetivo de médio prazo aí, né? Bom, a online nós estamos assim, além dos canais no Instagram, no YouTube, no Telegram, nós abrimos há mais ou menos 3 meses um curso online também, nossas primeiras turmas online, que daí imita, né, o que nós fazemos lá na paróquia, né, só que de maneira remota, né? Então tem alguns alunos ali, cerca de 40 alunos mais ou menos ali, que fazem aula conosco 2 vezes por semana, né, segunda e quarta-feira. Também, assim, inclusive nós fizemos reunião de pais esses dias. Reunião de pais, pô, tem que completo o negócio. Né? E aí o retorno é muito legal, muito gratificante, né? Porque os pais, uma parte ali eles fazem homeschooling, outra parte tem filhos na escola, mas são pais que são engajados, né, na educação de alguma maneira, né? Eles acompanham e eles ficam muito gratos ali, porque os filhos estão acompanhando muito bem, desenvolvendo muito bem. Realmente essa pedagogia funciona, não é... Aliás, assim, tem o teste do tempo, né? O negócio foi utilizado durante 2000 anos por gente muito mais inteligente que a gente, que todo mundo aí. Então, porque funciona mesmo, né? E então os pais estão ali tendo esse contato, e é o que o Guilherme disse, né? Vários desses pais, inclusive, já tiveram contato com Trivium, pelo menos com esse nome, né? Como a indicação disso. Mas a grande dificuldade era achar como colocar isso na prática. Tá. Como você transforma esse ideal pedagógico em aula, né? Em aula. E falem um pouquinho, então, como? Então, aí esse que é o nosso mote, né? Conforme se estuda a história dessa pedagogia, você encontra uma série de relatos, né? Relatos mais ou menos fragmentares de como funciona a aula, de quais são os procedimentos de uma aula dessa e quais são os objetivos amplos dessa pedagogia, né? Então, assim, pela reunião dessas informações, você vai coletando num livro aqui, numa fonte primária ali, num historiador da pedagogia colar, né? Você começa mais ou menos a reconstituir qual que era o procedimento da coisa, né? E como que funciona, como que a gente foi descobrindo que funciona. Esse tipo de aula funciona sempre em torno de um texto literário. Quando você pega, falando de Trivium, né? O Trivium são as 3 artes da linguagem, né? que estariam inseridas dentro do que se chama educação liberal. São uma série de artes e ciências que o aluno estudava ali, sobretudo na Idade Média, quando isso se estruturou bem, para atingir ali o máximo das suas faculdades intelectivas e se tornar preparado ali para ir para qualquer campo de estudos ou de arte, né? Prática. E... Gramática, lógica e retórica. Agora, explica essas 3 coisas para o público entender, né? O que é você dominar essas 3 coisas e por que se você não domina essas 3, você é incapaz de deixar de ser um analfabeto funcional?
Olha, Ou um argumentador desonesto. Se pegar bem a primeira, já resolve bastante coisa. Nesse sentido de ser analfabeto funcional, resolve bastante coisa. Porque, assim, trivium, né? Então, o trivium são essas 3 artes da linguagem. Que é a gramática, e na sequência correta é gramática, retórica e dialética. Dialético-lógico, né? Isso. São 3 degraus ali, 3 graus de conhecimento da linguagem, né? desse âmbito da linguagem. A gramática, inclusive, quando você pega a definição que se deu do que seja gramática, quando surge essa ciência em específico, era a arte de entender os poetas, assim, a arte de ler os poetas. É sempre assim, aqui a gramática é a ciência aqui, ou a arte de ler bem os poetas. Para todo mundo definir isso. Então, uma série de instrumentos linguísticos que se adquiria para ser capaz de ler bem qualquer grande texto literário da sua língua e saber se expressar daquela maneira, na medida do possível. Né? Nem todo mundo que fazia virava o Homero, ou o Virgílio, ou o Dante e tal, mas você aprendia uma série de recursos para conseguir se expressar bem como os grandes clássicos da sua língua. Então, a primeira etapa, que se chama de gramática, que é o fundamento dessa educação, tem como objetivo isso, né? Tornar o aluno capaz de ler, com grande capacidade de compreensão e de se expressar, com grande fluência, beleza, inclusive, né? Segundo o modelo dos clássicos. Também é um momento em que o aluno, né? Então, pega o aluno ali por volta dos 7, 8, ele vai ficar ali alguns anos com um sujeito chamado gramático, né? Antigamente era assim, que além de ensinar todas essas habilidades para que ele leia bem, se expresse bem, fazer uma introdução cultural mais profunda, né? Porque o sujeito está no mundo helenístico, está no mundo romano, ele já ouviu falar alguma coisa dos deuses, dos mitos e tal, mas ali é a hora do sujeito fazer uma integração cultural, né, mais ampla, justamente lendo os grandes clássicos, né? Então, lá vai ler o Homero, né? Então, por essa leitura do Homero, vai fazer uma introdução mais ampla na cultura grega, né? Na história da Grécia, seus grandes personagens, os lugares da Grécia. Então, é um pouco de uma mistura de vários conhecimentos de cultura geral, né? Se podemos chamar assim, que daria uma coisa como se fosse o humanismo, né? Porque, afinal, se não tem essas referências, a pessoa não vai entender o que ela está lendo, ela não tem a menor capacidade de compreensão. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para o Guilherme, que está muito quietinho aí. Guilherme, você ensinar gramática, ser esse gramático que o Fábio está descrevendo, tem alguma coisa a ver com ficar descrevendo a língua, tipo, dizendo o que é uma oração subordinada, tipo, você entende? Porque a gente tem essa confusão, né? Hoje em dia as aulas de português não são para tornar a pessoa hábil a ler e interpretar, e sim para ela decorar uma série de nomenclaturas que foram dadas para a estrutura da língua, né? Então, me diga a diferença aí entre você fazer análise da língua e ser um professor de gramática. Perfeito. Não, antes de explicar a diferença, a gente tem que ver por que aconteceu isso, né? Por que hoje a gente aprende a língua assim? E principalmente pelo seguinte, o Fábio está falando que a gente pegou esse método lendo alguns livros e fontes, quer dizer, então esse método não existe hoje. Esse é um grande problema. O que acontece? Existem resquícios dessa pedagogia na educação em geral, no Brasil, em outros países. Alguns países preservaram alguns resquícios dessa pedagogia mais, outros países menos, né? E aqui a gente está nas últimas décadas, a gente perdeu muitos elementos dessa pedagogia, né? Essa pedagogia, assim, ela não é uma entre outras, ela é realmente o modo mais sensato de ensinar a língua, se você for pensar bem. Dá para aprender por outros modos? Claro que dá, mas esse modo, historicamente, é o que se provou mais eficaz, o mais de acordo com a natureza, né, de como a pessoa aprende, de como é a linguagem, e assim por diante. Então, existe sim um pouquinho de conceitos, mas não é do jeito que é hoje, né? De jeito nenhum. Como o Fábio estava falando, a gente escolhe grandes obras literárias. Por quê? Porque essas obras têm justamente essas referências culturais, essas referências na experiência humana, e também tem as formas da língua, quer dizer, ela tem algo da ordem geral daquela língua, da qualidade que aquela língua tem, né, própria, né, a sonoridade dela, as estruturas, o modo de expressar as coisas. Olha só, às vezes a gente pode dizer uma coisa por muitos aspectos, por muitos modos, às vezes, né?
a gente pode falar de alguma coisa pela cor dela, pela posição, etc. A gente pode pensar que também cada língua, ela fala da realidade, da mesma realidade, só que sobre um modo um pouquinho diferente, um ângulo diferente. E é isso que dá a característica daquela língua, o valor daquela língua própria, né? E isso é uma coisa sutil, só que a gente pode aprender observando justamente o que de melhor foi escrito naquela língua, né? Então, esse é todo o ponto. Se você ter acesso às melhores formas daquela língua, de maneira refletida, de maneira, quer dizer, com um professor que domina aquelas formas e que transmite para o aluno, explica para ele, comenta para ele, o aluno consegue absorver essas formas da língua, mas não de uma maneira puramente abstrata. Esse é o ponto. Ele vai absorver como? O professor vai pegar aquela obra literária e vai comentar, ler e comentar aquela obra. A partir dessa leitura e comentário, ele vai poder fazer uma série de exercícios, transmitir uma série de conceitos também, mas não só. Então, há algumas coisas que ele pode fazer. Por exemplo, ele está lendo com o aluno. A primeira coisa que a gente sempre recomenda, começar a aula, faz o aluno ler em voz alta depois que você lê. Ele pegou um modelo que você lê, e aí ele vai ler em voz alta. Isso vai trabalhar o quê? Primeiro, ele vai adquirir um senso da sonoridade própria da língua dele. Olha só, você lê uma coisa em inglês, outra em português, não muda só as palavras. A entonação frasal, a prosódia muda, o modo de se colocar as qualidades de emoção em cada contexto, em cada intenção, né? Tudo muda. Então, você tem que ir absorvendo essas formas, e não tem como você criar uma teoria, até tem como você criar uma teoria de como se faz isso, mas é muito mais eficaz, pedagogicamente é muito mais proveitoso e rápido, né? Mas você não tem o dia tem 24 horas, né? A criança ali, ela não vai ficar, a criança não aguenta estudar 10 horas seguidas, então você vai ter que fazer uma coisa que é sintética e eficaz, né? Que transmite o suficiente sem precisar muita teoria. Então, você, por meio do seu exemplo ali de leitura, a criança vai absorvendo essa sonoridade. Outra coisa, ela vai absorvendo a estrutura da frase. Como ela aprende a falar, né, Guilherme? Porque as pessoas acham que tem que ficar explicando o nome dos conceitos todos que a gente estampou ali na língua portuguesa, mas ninguém, quando os nossos filhos estão aprendendo a falar, é simplesmente porque eles estão ouvindo, né? Aí eles associam o conteúdo que a gente está falando ao tom, todas essas nuances sutis, né? Que formam as várias camadas de percepção. Então, isso que vocês insistem muito na leitura em voz alta, quando a pessoa está lendo em voz alta, ela tem que perceber também o que ela projeta sobre o texto, para dar o significado exato. Né? Se tem um ponto de exclamação e ela tem que exclamar, interrogar tudo, né? Exato, isso é a interpretação, né? Quer dizer, se ela está interpretando bem, é porque ela está compreendendo bem o texto. Né? Isso. Então, fora essa parte de você adquirir essas qualidades de expressão oral, pela experiência, você tem uma série de, como a gente falou, as formas da língua, e aí sim, a gramática. E aí, claro, então você vai estudar uma palavra, e tem uma palavra lá que a criança não conhece o significado. Você está lendo com ela, você percebe que ela não pegou. O que você vai fazer com aquela palavra que ela não conhece o significado? Você pode fazer uma série de procedimentos para ir ampliando a capacidade dela de compreensão. Você pode pedir para ela pegar um dicionário, olhar o sentido. Você pode pegar a forma daquela palavra e ver que ela é composta de várias partes menores que têm significado, são os morfemas. Isso pode dar uma outra densidade de compreensão. Você pode analisar... Raiz, né? E na raiz, falando nisso, você pode olhar a história daquela palavra, aquela palavra, como ela surgiu e se desenvolveu. Isso pode dar outro valor para aquela palavra. Você pode analisar aquela palavra dentro do contexto da frase, para aí ela começar a tirar o sentido concreto e ver como as palavras elas podem ampliar ou diminuir o seu sentido conforme o contexto. E aqui é o contexto que vai ditar o sentido concreto de cada palavra, né? Não é a palavra em abstrato. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Nossa, acho que as maiores dúvidas da minha filha na escola são essas, né? Ela fala, o que significa essa palavra? Eu falo, depende, vamos ler a frase, porque uma palavra, ela pode ter vários sentidos, dependendo da forma como ela é usada, né? Então, não basta você decorar o sentido é uma estupidez. Você tem que entender o quanto ela se adapta, né? Perfeito, porque a palavra sozinha, ela é só uma possibilidades possíveis, né? Ela só se realiza numa intenção, numa frase. Quer dizer, a frase tem que estar num discurso, num texto. Então, não adianta a gente só memorizar os sentidos se a gente não consegue adquirir a habilidade de perceber a intenção daquela palavra naquele contexto. E aí é a chave da interpretação, né? Qual que é a intenção concreta dessa palavra, dessa frase, desse texto como um todo? É daí que a gente vai começar a compreender bem as coisas, né?
Então, dentro disso também dá para a gente começar. Aí é outra coisa, e aí entra um pouquinho os conceitos que a gente falou. Você pode pegar aquela palavra e aproveitar para ensinar, por exemplo, a que classe ela pertence. Você pode começar a analisar ela segundo as realidades que ela pode indicar. Então, é um substantivo? Legal. Aí você vai vendo o que um substantivo indica em geral sobre a realidade, né? Que formas que ele pode tomar, ele pode se flexionar, e assim por diante. Então, que funções ele pode desempenhar na frase. Então, são todos conhecimentos, formas, alguns são conceitos, conceitos são importantes. O problema maior é o seguinte, há um exagero conceitual num certo nível. Por exemplo, a gente sempre brinca, né, com as classificações das orações subordinadas. Olha, nossa, que trauma que eu tenho isso aí. Olha só, para quem está estudando de maneira teórica, gramática, e quer ter uma outra profundidade de análise abstrata, é muito bom para um professor, etc. Né? Para um aluno, a depender da fase que ele está estudando, etc., isso daí não é interessante, porque aquelas classificações, elas basicamente elas têm assim, se a criança ela já estudou sintaxe bem, se ela já entendeu os conceitos básicos da sintaxe, e ela está compreendendo bem a leitura, ela vai entender qual que é o fim daquela oração subordinada. Você não precisa falar um nomezinho específico para quê. Né? Nem pedir para ela decorar os 1000 nomes, e numa prova exatamente. Você ficar pedindo como resposta, dane-se se ela sabe identificar perfeitamente bem o tipo da frase. O que é importante é que ela tenha a capacidade de se desenvolver, justamente tendo como exemplo os grandes mestres da língua, né? Não que, se um dia ela quiser decorar a nomenclatura, beleza, mas assim, não é isso que vai habilitar alguém, né? Não é exatamente. Tem Diga, um filólogo que a gente gosta muito, que é o Gladstone Chaves de Mello, é um professor aí dos anos... século passado, né? Escreveu ali dos anos 30, 40 mais ou menos, até os anos 80, pelo que eu vi. É um grande mestre da língua. Ele sim, né? Um grande mestre da língua. E ele batia muito nessa tecla. Ele é um grande militante contra a gramatiquice, que ele chamava. Nossa, era essa tendência aí das escolas, um pouco com vista a preparar, não assim, sujeitos ali com capacidade intelectual, mas concurseiro, né? Não que o concurseiro não tenha alguma capacidade intelectual, né? Mas é uma coisa limitada dentro do escopo de possibilidades humanas, né? Você fazer um concurso público não é tudo que um ser humano pode conquistar, né? Claro. E aí, a escola que vai preparar o aluno para fazer concurso público, o concurso tem que fazer esse tipo de pegadinhas ali para eliminar mesmo. Estou fazendo um monte de questões de gramática. Dá uma frase lá, todas muito parecidas, e aí tem um probleminha ali de tipo de oração, ou de tipo de, sei lá, de verbo, a conjugação do verbo, e fica pegando o pessoal nesses detalhezinhos, minúcias de legislação gramatical. Isso, legislação gramatical, é isso aí. O que é, assim, do ponto de vista do aprendizado, é muito pouco em vista do que se pode aprender em linguagem. Eu acho que é até um pouco, assim, um pouco broxante, Fábio, você entende? Porque a pessoa, digamos assim, você tem 14, 15 anos, 12, 13, 14, está começando a ler coisas que você gosta. Você tá começando, quando você lê e você desenvolve gosto pela leitura, porque você está em contato com autores maravilhosos, ou está descobrindo ali os seus gostos, quanto mais você for lendo, e quanto mais sofisticados são os autores que você vai lendo, por imitação, como vocês disseram, explanaram muito bem aqui, você vai absorvendo aquelas estruturas e naturalmente vai repetindo. Então, quem lê bastante e gosta de ler e está em contato com os maiores mestres da língua, vai naturalmente escrever bem, né, e vai aprimorar a capacidade de interpretação. Agora, se a aula de português for decorar a nomenclatura da legislação gramatical, que é algo que eu aprendi a gostar quando eu fui estudar línguas mais tarde na vida. Mas ali na escola, o negócio castra o prazer que você está descobrindo a leitura, né? Então, assim, eu acho que quando você faz com que a escola seja isso, quando você coloca como conteúdo decorar, conhecer os nomes das estruturas gramaticais, eu acho que, inclusive, você atrapalha o aprendizado da língua, que, por outro lado, como vocês fazem, tendo a leitura como centro dessa atividade, aí é outra história, né? E vocês conseguem um resultado muito maior, eu não tenho dúvida. Então, porque, assim,
antigamente não tinha essa separação entre gramática e literatura. Né? Não existe, aliás, não tem, não é para ter. De ler as obras literárias, né? Claro. Então, veja só, a escola hoje funciona assim, você tem um professor de gramática que dá uma aula e um professor de literatura que dá outra aula. E não tem uma conversa entre essas duas coisas. Então, parece assim, que são coisas totalmente, universos totalmente separados, né? E aí uma coisa que essa própria estrutura dificulta para o aluno compreender é que a gramática normativa, essa sequência de normas que mais ou menos modelam ali a estrutura da língua, ela tem uma função, ela é instrumental, ela é um instrumento. Sim. Ela serve para você entender melhor os textos. Claro. Claro, e depois para você escrever com correção, né, não cometer grandes barbaridades na língua, né? Mas ela é instrumental, ela não é uma finalidade, ela não tem um fim. Estudar gramática, claro, se você é um gramático, um filólogo, tudo bem, você vai estudar gramática por si, porque você quer conhecer aquilo profundamente, inclusive para descobrir outras coisas dentro daquela estrutura, outras possibilidades, aumentar o repertório da coisa. Mas se você não tem essa finalidade acadêmica muito específica, ela não é uma finalidade, a gramática não pode ser uma finalidade. Ela é um meio. Você aprende todos esses nomes, essas normas, para que você está lendo lá o Camões, vai ter aquelas frases ali bem invertidas, muito complicadas, você vai entender lá que o objeto direto estava aqui, e o verbo estava ali, e o sujeito estava do outro lado ali, era oculto, e aí você esses conceitos vão esclarecer para você uma dificuldade concreta. Isso! Fábio, agora você tocou no ponto que eu estou querendo chamar a atenção aqui do público, né? A partir do momento que a gramática, no sentido que os conceitos gramaticais nos ajudam a compreender por que uma frase é difícil, por que as frases e o fraseado de um autor, eles têm níveis diferentes de complexidade, a gente tem um ganho como estudante. Agora, quando você separa e segmenta a gramática, separa da literatura e fica estudando, sei lá, classes, tipos de frases, etc., sem ter o elemento principal concreto, que é a literatura como exemplo, você não tem um ganho, você tem um bloqueio. Era isso que eu estava tentando dizer. E agora você explicou muito bem. Todos esses elementos da gramática, como a gente estava falando lá no começo, você tem a etimologia, você tem a morfologia, a gramática, né, que envolve também essas matérias em geral, mas a gente associa a gramática ao quê? Classes de palavras e sintaxe, é o que a gente mais associa normalmente. Isso, sintaxe. Exatamente. Essas duas realidades, assim como as outras que a gente mencionou, todas elas estão instrumentais justamente para ampliar essa compreensão. Todas elas são instrumentais para esse fim da compreensão do texto. Esse é o ponto fundamental. E aí, a gente estava falando, então o contato com a literatura é o contato com a literatura, mas não é qualquer contato. Não é nem só ler literatura. É ler literatura com alguém que vai ajudar você a refletir sobre aquilo que você está lendo. Pensar sobre aquilo que você está lendo, para você... Olha só, a gente, quando não está compreendendo bem uma coisa, a gente não sabe. Esse é a pior das coisas. A gente está lendo um texto, vamos supor, vamos fazer uma coisa quantitativa só para ficar fácil de entender. Vamos supor que a gente tem um texto aqui. E aí você pega 5 coisas daquele texto, 5 sentidos, né? E você está todo satisfeito, porque, olha, peguei 5 sentidos, né? Eu entendi alguma coisa. Aí você pega um professor, um leitor, uma pessoa com mais experiência, capacidade de leitura, ela tira 15 coisas. É a partir daí, quando você vê que o que você tirou e o que o professor tirou, que você vai pensar, então eu tenho coisa para aprender aqui, e aí você vai ter é aí que vai ter a chave de você aumentar a sua atenção para a leitura. É só aí que você vai ganhar. Não tem jeito. A gente sempre acha que está entendendo o suficiente, né? Porque a gente não viu mais, né? A gente não viu o que dá para entender mais do que isso. Então o professor, o papel dele ali é justamente estar com o aluno, e na hora do comentário ele vai ver. Ele disse que entendeu essa frase, mas deixa eu ver. Aí eu pergunto, mas olha só, o que esse personagem fez aqui? Aí a criança não sabe dizer, o adolescente não sabe dizer, né? Às vezes o adulto, né? Cada um tem uma capacidade de compreensão. É a partir daí, quando você pega o que ele não entendeu, primeiro, a atenção dele vai aumentar na hora. Ele vai falar, nossa, eu não sabia isso, eu nem percebi, né? E aí, passou reto, né? Aí você tem, e aí tá todo o segredo da coisa. Você tem aí o ensejo para passar tudo isso que a gente está falando.
Agora acho que eu vou falar da classe de palavra dos verbos, já que esse aqui é um verbo que ele não pegou. Acho que eu vou falar da morfologia desse verbo aqui. Olha, esse radical é legal, porque tem muitas palavras que tem esse radical importantes. Eu vou aproveitar essa frase que ele não entendeu e falar da referência histórica que tem nessa frase, né? Falar do personagem que está citando. Vocês vão completando o quebra-cabeça, né? É como se eles tivessem assim a borda e algumas peças no meio, e vocês vão preenchendo, e aí o desenho vai se descortinando na frente do aluno, e aí que vem o prazer, né? De falar, nossa, exato. Olha, é daí que vem. E mais do que ele pegar naquele caso concreto melhor o texto, isso não é tão importante, por incrível que pareça, não é aquele texto ele entender, isso é muito importante, ele está entendendo o texto que a gente está trabalhando, mas o mais fundamental, ele está ganhando ferramentas, capacidades para ele mesmo, no próximo texto que ele for ler, ele ler melhor. Isso, ele tem mais peças. Exatamente. E aí ele vai precisar menos do professor. E isso num processo que leva um tempinho aí. Leva um tempo, não tem jeito. Leva um tempo. Não existe curso rápido disso. Diga, Fábio. Só acho que uma coisa que resume bem essa coisa, esse modo de aprender a gramática normativa, o professor Gladstone disse também, num dos textos dele, que ele fala que é ensinar a gramática de um jeito assistemático, mais vivo. Isso. Quer dizer, fora desse sistema, assim, vamos ensinar isso, depois aquilo, não tem isso, não precisa ser assim, fundamentalmente, não precisa ser principalmente assim, pode até ter isso paralelamente, mas na leitura do texto isso é assistemático, né? Um dia você está falando de verbo, no outro dia você vai dar ênfase numa outra classe ou num outro assunto, na medida em que aparece a dificuldade ali de verdade, né, na leitura, o obstáculo para a compreensão. Então, fica mais ou menos assistemático, mais vivo, porque você está dentro da leitura, no interesse mesmo pelo texto, com a coisa acontecendo ali, revelando para o aluno o sentido do texto. Então, tudo isso tem um outro interesse. O que tem de sistemático nesse ensino, né, exatamente, é assistemático. O que tem de sistemático é o seguinte, é você entender que é uma progressão entre os tipos de conhecimentos. É evidente que você ensinar uma figura de linguagem não é a mesma coisa que você ensinar, por exemplo, a divisão silábica na poética. Não é a mesma coisa. Claro. Uma coisa é muito mais simples que a outra, então você pressupõe que é muito mais vantajoso você estudar coisas mais simples primeiro, mais básicas, e aí você vai construindo, né, sentidos. Então, se a criança ela ainda não tem noção ainda clara de que a palavra varia pelo contexto do seu sentido, quer dizer, ela não pegou uma noção semântica fundamental, não adianta você ir lá e ensinar a figura de linguagem. O que é a figura de linguagem? Ela está jogando com mais de um nível de sentido ao mesmo tempo, né? Uma figura, uma metáfora, uma metonímia. Então você tem que pesar isso. Esse é um outro ponto fundamental desse método. Você saber que claro, o ensino ele não é feito número 1, número 2, número 3, né, uma coisa sistemáticazinha lá e tal, mas existe uma progressão de conhecimentos. Você tem que ter um pouco de noção disso, né, para poder aplicar. E como é que vocês têm essa noção? Isso é empatia, é uma certa sensibilidade? Eu queria também, que além de vocês disserem como é que vocês têm essa noção, que se vocês pudessem contar para o público alguma história que vocês viveram assim com as crianças, adolescentes que vocês ensinam, que tenha ensinado para vocês que vocês estavam no caminho certo. Tá? Vocês conseguem... Tem uma coisa que acho que até o Fábio, acho que é a coisa mais legal até hoje que eu vi, acho que o Fábio vai concordar, em todas as turmas que a gente fez aula até hoje, e nas turmas que eu fiz antes dos projetos com o Fábio, isso não aconteceu. E agora, com os projetos que a gente começou há 2 anos, e as turmas online também está acontecendo isso, todas as turmas, sem nenhuma iniciativa nossa, zero, pelo contrário, a gente fica sabendo depois. Crianças e adolescentes, eles estão formando clubes de leitura deles, eles vão lá, não sei que horário, eles vão lá depois da aula, eles se juntam, e parece que não é nem os pais, isso que é o mais engraçado da história. Parece brincadeira, assim, eu não acreditaria se alguém falasse para mim. Tipo, clube de leitura, eles falam, vamos ler livro tal e discutir, assim? Isso. Não, pior, eles ficam ali fazendo coisas parecidas com as aulas, eles pegam assim, vamos pegar esse trecho aqui, vamos analisar, né? Eu significado da palavra, fazer etimologia, isso que eu acho que é um indicativo muito, assim, a gente fica muito feliz, eu fico feliz, todas as que eu falo, eu fico feliz, porque indica que eles pegaram um amor pela literatura, indica que eles estão preocupados ali em criar amizades com mesmos interesses, que são interesses um pouco mais nobres do que a gente vê em geral, né, nas escolas, etc. E essa iniciativa, né, essa coisa assim, realmente como fala, como uma criança, eu quero ir no parque, ele vai lá e fica insistindo, pedindo, fazendo uma coisa,
é a mesma coisa. Então, ali eles, não, vamos fazer aqui uma call, né? Vamos fazer um vídeo aqui, um Skype, não sei o quê, e vamos conversar sobre tal livro, vamos fazer uma listinha de livros e conversar. Aí eles ficam pegando, como eles não avisaram a gente, eles ficam pegando listas de livros pela internet. Agora que a gente está sabendo, a gente está até pensando em fazer umas listas nossas para dar um apoio, né? Porque eu não sei também todas as obras, mas as obras são muito boas que eles estão escolhendo. Isso é muito legal. Tem coisa assim também. Outro dia a gente fez a reunião lá e a mãe contando, né? O filho estava na praça com o pai, né? Brincando com tal coisa. Aí o pai ficou meio nervoso lá, né? Por alguma coisa. Aí o filho, pai, você está aturdido, pai, né? Ele leu uma fábula, né? Que é o leão e o rato, né? Que fala que essa palavra ele decorou o sentido, pegou, tá aturdido. Gostou da palavra? Que é uma coisa excepcional, porque se no cotidiano as pessoas já não têm um nível de vocabulário elevado, a imaginação fica pobre, né? O seu nível, o seu vocabulário é um indicativo também da sua capacidade de adquirir, de ampliar a sua imaginação, né? Sim. Essas coisas andam juntas, né? Não, e aí tem um ponto fundamental dessa pedagogia, que é o seguinte, essa coisa do vocabulário, ela é muito importante. Ela não só amplia as coisas que você pode nomear, mas também, se você adquire essa noção dos sinônimos, a noção desses sentidos diferentes, você começa a ter modos mais sutis de se referir. Você pode falar de uma mesma coisa, como a gente estava falando, por um aspecto diferente, ou por um modo diferente. Você pode dizer por uma emoção, aturdido, né? Existem sinônimos, mas essa palavra ela é muito precisa para certa situação emocional. Então ela é muito, ela quer dizer, não é só que ele ganhou um novo nome, ele está falando de maneira mais precisa sobre aquelas coisas, né? Ele até tinha um nome para aquilo, mas não era tão preciso. Agora é preciso, né? E uma coisa, a complexidade da realidade já não fica distante, ela começa a ser compreensível. Ou seja, a pessoa já não vai ser aquela idiota que é A ou B. Ela consegue sacar as nuances da própria realidade. Então, ela já não vai ter uma interpretação para todo mundo. Né? Uma das coisas que a gente fala que é o poder, um dos poderes da linguagem, porque, assim, na medida que você ganha esse domínio mais amplo aí das camadas de linguagem, primeiro, você vai melhorar a compreensão própria, né? Você consegue conversar melhor consigo próprio, entender melhor os seus dramas e angústias ali, porque é isso. O que mais acontece, o sujeito está com algum problema, né? Ele fica, não consigo dizer, né? Aliás, o sujeito vai no psicólogo para isso, né? Fica lá falando um monte de coisa, aí o sujeito vai ter que dar um nome para aquele drama, para aquela emoção e tal, né? Para aquele sentimento. Na medida que você tem um vocabulário, Márcio, que você consegue dialogar melhor consigo próprio, diminui não que você não tenha as tensões, mas você consegue resolver melhor, entender melhor, né? E por analogia, você consegue entender melhor os outros também. Então, você tem uma relação melhor com as pessoas, de compreensão, de domínio da situação, de compreensão, de percepção de como agir, de como falar com alguém, né? Então, você melhora a relação com você próprio e com a família, com o ambiente de escola, no trabalho. Isso é uma coisa mais natural, né? Quem tem uma linguagem melhor, você se sai melhor, né? Compreensão produz harmonia também, né, Fábio? Capacidade de compreensão, né? Exatamente. A gente até se fez um texto outra vez ali, comentando um livro do José Lins do Rego, que é o Pedra Bonita. Fogo Morto. Falando de um personagem. Mas isso aí tem um monte na literatura, né? Que é o personagem ali que tem um monte de drama na família, um monte de problema na família, porque não sabe conversar. Ele é desarmônico, né? Porque ele não sabe conversar com a mulher, não sabe conversar com a filha, não sabe conversar com o vizinho, e aí ele arruma um monte de confusões e acaba tendo um piripaque morrendo no final, do coração, porque não sabia conversar, né? A palavra é essência, né? A alma, ela não consegue se expandir. Você não tem o domínio da palavra. Aí se explode, né? Isso, você implode. É isso implode. Não é à toa que os pedagogos consideravam a linguagem assim, a primeira grande educação, o fundamento da educação em geral, porque é isso, o apoio fundamental da nossa inteligência está no pensamento, e o pensamento ele se dá de maneira linguística. Né? Nosso pensamento é uma hora da gente articular as coisas na mente, né, raciocinar, etc. Isso tudo é o maior apoio da nossa inteligência, de compreender as coisas. E esse apoio, ele é linguístico. Então, olha só, é muito engraçado isso, porque se você refina
a linguagem, se você refina a linguagem na sua língua, portuguesa, etc., você acaba refinando uma linguagem que não é de uma língua, né, não é português, não é inglês. Você refina o modo de pensar, Isso. a sua capacidade de pensar, raciocinar, né, entender as coisas. E esse que é a coisa mais legal, você melhorando a sua língua, a língua falada, a língua escrita, você melhora a sutileza, a profundidade dos seus raciocínios, dos seus pensamentos, né? Então, é por isso que é a primeira educação, né? Esse senso de importância da educação da linguagem está muito esquecido, né? Está muito perdido isso aí. Parece hoje que linguagem, português no nosso caso, é uma matéria como igualzinho matemática, geografia, química. É uma habilidade. É uma habilidade aí que tem que ter. Não é uma habilidade sem a qual você não vive, não, é uma habilidade, né? É 20% da questão do Enem, né? É 20%. Isso. E foi por isso que vocês pensaram em fazer esse projeto e ampliar. Vocês estão indo devagar, mas é um devagar e sempre, hein? Porque esse projeto de vocês, eu acredito no Fábio, eu acho que vira escola ainda. Né, porque vocês estão tá dando certo, os frutos são muito perceptíveis, né? Quanto mais conhecido ficar esse projeto, mais vai ter gente querendo, né? E eu queria assim saber de vocês, foi por isso que vocês pensaram em fazer? Ou também isso tem a ver com o talento pessoal de vocês para docência, né? Olha, não tem uma perspectiva assim de solução para a educação brasileira, né? Claro. Inclusive, o professor Olavo, uma vez ele fez uma live pensando aí sobre a educação brasileira, no sentido de educação pública, né? Falou, olha, eu acho que não tem jeito esse negócio. Não tem mesmo. Do jeito que tá muito bagunçado, é muito difícil mesmo, assim, pensar alguma coisa de solução, né? Mas, claro, assim, nós entendemos que a falha fundamental... Tem vários problemas, né? Mas a falha fundamental aí na educação brasileira é essa falta de enfoque no ensino da linguagem, nos anos iniciais ali, né? E além da falta de enfoque no que é trabalhado de linguagem, porque é oferecido de linguagem é feito de uma maneira pouco eficaz, né? Para ser gentil. Eu diria tudo errado, mas tudo bem. Fala pouco eficaz. Então, assim, bom... O que nós podemos, nós vimos que tem esse tipo de pedagogia aí, o Guilherme começou a estudar um pouco antes, depois nós fomos conversando e descobrindo a coisa. Existe esse negócio, existe essa tradição pedagógica, com esse enfoque em linguagem, parece, como o Guilherme disse, parece que é a coisa mais sensata mesmo. E, né, como eu disse no começo, tem a prova do tempo, tem a prova das autoridades no assunto. Só 2000 anos muito mais sensatos ali do que o pessoal das universidades brasileiras, chancelando a coisa por vários e vários séculos, né? Então, bom, existe esse negócio e, por um lado, existe isso, e por outro, tem gente interessada, tem gente procurando alternativas, né? Nós vemos num momento aí no Brasil que tem algumas dezenas de milhares de famílias aí que perceberam que, poxa, a educação brasileira está muito ruim, vendo ali uma coisa empírica, ou ouvindo notícias e discussões sobre o assunto, perceberam esse problema e estão procurando soluções alternativas. Se não para a comunidade inteira, pelo menos para a própria família, né? Claro. E a gente também, né? Eu tô com um filhinho pequeno, o Guilherme também tem os filhos pequenos ali, e a gente tem que achar uma alternativa ali, né? Para o pessoal. Então, o empenho aí no estudo dessas matérias e desse método, e o início do projeto tem um pouco dessa ideia, né, de apresentar para essas famílias, para o pessoal que está procurando alternativas, esse modelo que é muito bom. Esse método que é muito bom, que é eficaz, e que é possível aplicar. Não é, porque quando fala trivium, educação clássica, às vezes dá um peso. Foi feito por 2000 anos, quase, né, em vários contextos culturais diferentes, até antagônicos, às vezes, e dava para fazer. Né, dá para fazer, claro, com os arranjos necessários para a época, e, enfim, os objetivos e capacidade dos professores, tem vários, né, vários ajustes a serem feitos, mas dá para fazer, né, ainda hoje, e é eficaz. Então, por que não, né, trazer para a internet, apresentar para mais gente, expandir um pouco a coisa.
fazer isso aqui, discutir sobre esse tema. E sabe o que eu queria que vocês falassem um pouco? Vi o Guilherme, o Fábio me mandou um videozinho, ele folheando a apostila de vocês, que vai sair agora, na primeira semana de agosto. E eu vi que começa com uma fábula, e vocês não só tem a fábula, aí começa a falar a estrutura da fábula, enfim, é uma aula de fato, é trivial, mas é puro, porque é a gramática, a literatura, tudo junto, e me lembrou muito, por que me parece, a maneira como eu estudei o grego latim, é engraçado, né? Porque o português foi todo descompensado, todo errado. Aí eu fui, assim, acho que o que me salvou é que eu sempre gostei muito de ler, né? De ler os autores mais que escreveram no português mais depurado, mas aprender linguagem, aprender gramática mesmo, foi só na faculdade estudando outras línguas, porque aí eu falei, não, vamos fazer a coisa direito, assim, sozinha, né? E agora, só de folhear um pouco da apostila de vocês, já me remeteu essa memória, né, de quando eu comecei a aprender línguas clássicas. Eu queria que vocês falassem um pouco da elaboração dessa apostila, se ela vai ser comercializada ou se ela foi feita exclusivamente para quem faz o curso de vocês, porque a impressão que eu tive pela préviazinha que eu vi é que ela, cara, é um livro que muitos pais vão querer ter em casa, para os filhos consultarem. Não é só uma apostila para o curso Poder da Linguagem, é um material que é legal a gente ter em casa para, ainda que nossos filhos não tenham acesso a vocês ou professores assim, a gente fala, olha isso aqui, ó, é assim que se aprende português. Então, a gente consegue? Vai estar no mercado isso aí? Como é que é? Sim, a ideia é justamente essa, a ideia é a gente dar um material, é como a gente está falando lá no comecinho, a ideia é dar um material, olha só, tem uma série de transformações, apesar de essencialmente, ali a gente está mantendo uma metodologia do Trivium, tem algumas transformações que têm que ser feitas por formato de apostila, né? O que acontece? Por exemplo, o comentário não ficar muito engessado e muito grande, né? E o pai não saber como que ele aplica aquilo de fato, o comentário de um texto literário. Ele vai ter que primeiro dar uma olhadinha na teoria que a gente já deixou mastigadinha lá, feita ali, e aí, lendo aquilo, uma coisa rápida que ele vai ler, ele consegue no comentário aplicar, né? Tem todas as instruções para ele fazer. A ideia é o quê? É o pai ter o máximo de experiência que um educador de linguagem pode ter, sem precisar de uma formação prévia. Então, a gente tentou dar todas as instruções possíveis para essa coisa, para esse curso ficar assim. O que acontece? Esse curso, ele tem 12 aulas, são 12 aulas porque são 12 textos, são 6 fábulas e 6 na verdade são 3 mitos, um mito ocupa várias aulas, né, são mitos heróicos gregos, a gente vai falar disso depois, mas assim, a ideia é justamente essa, é como fala, a gente permitir que os pais que não têm essa formação, não têm acesso a professores que estão estudando esse assunto, consigam aplicar aquilo no máximo possível, o máximo que dá para fazer, pelo menos que a gente conseguiu fazer, né, na hora de fazer um curso por escrito. Né? Então, a gente tentou deixar o mais simples possível, né, o mais instrutivo possível, para ele ter essa experiência. Então, ali tem uma parte inicial da gramática, uma fase, vamos dizer assim, o primeiro terço da gramática, da estudo gramática no sentido do trivial, né? Claro. Como o professor Fábio falou aí, não é só a gramática normativa, né? Você tem todos esses conhecimentos de interpretação, de semântica, de conhecer o contexto, as referências e tal. Então, essa primeira fase ali, a primeira parte da gramática está contida nesse volume. A ideia é fazer mais volumes daqui para frente. E não é tanto um material de apoio para o curso, não. Serviria perfeitamente, porque é o curso nosso, né? Mas a gente acaba, num curso presencial, você acaba tomando um pouco mais de liberdade, quando você tem um pouco mais de experiência de aula, você acaba fazendo um pouquinho diferente. Mas, assim, ali está, assim, o modo para que o pai, que não tem experiência de ensino nesse sentido, consiga aplicar. Então, vamos dizer assim, o mínimo que o pai precisa, né, para poder fazer aquilo. Não, sabe por quê, Guilherme? Você está falando, o pai que não tem uma formação, mas eu vou ser bem franca aqui, tá? Eu estudo línguas, gosto, escrevo, etc., mas às vezes a gente não tem o tempo para fazer isso que vocês fizeram, selecionar a fábula, pensar nos elementos que a gente tem que privilegiar. Agora, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de educação literária, se pega essa apostila na mão, vai falar, caramba, era tudo que eu precisava para salvar a pele da minha criança, pô, porque tá ali justamente, eu acho que o negócio ali
o que nós damos para os pais é a preparação da aula. Assim, nossa, é isso, Fábio, exato. Tudo que ele precisaria pesquisar, não só em termos de seleção de texto, que dá um baita trabalho, né? Selecionar bem o texto. Dá um baita trabalho. E vocês pegam coisas que são extraordinárias, que vocês começaram ali com... Não vou estragar, porque eu acho que muita gente vai comprar essa apostila, ela é muito legal. Vocês começam com fábula. Fábula é um negócio que não é coisa infantil, é alta literatura, é literatura moral, né? Então, assim, é algo que todo mundo gosta, os pais vão gostar de reler. Então, assim, a seleção é importantíssimo para manter esse entusiasmo, né? Mas diga. E, além disso, tem mais ou menos uma seleção também dos assuntos, né? Porque, assim, o pai que quer fazer isso, primeiro que não é difícil depender uma ordem de assuntos a serem tratados, né? E depois garimpar o assunto, porque você pega uma gramática, às vezes o autor fala de muitas coisas que são essenciais e outras que são acidentais em relação àquele assunto, né? Pega o substantivo, tem um capítulo grandão, tem muita coisa que não é essencial para uma criança naquela idade e tal, né? Então, na apostila, nessa aula que nós damos para os pais, já tem isso selecionado também. Ela vai falar sobre o que é essencial dessa matéria, né? Porque é o que a criança precisa aprender nesse momento, né? Esse material tem uma faixa de idade, né? Que é mais ou menos dos 7 aos 13 anos, dá para trabalhar, né? Então, o nível de profundidade que a gente vai em cada assunto respeita essa faixa, né? O texto respeita essa faixa, então são textos que interessam a crianças e adolescentes dessa faixa, né? E a profundidade dos assuntos também, né? Então, a gente vai até onde é suficiente para que a criança assimile bem esses vários conhecimentos, né? E consiga se preparar para os próximos níveis. É particularmente difícil escolher os textos para essa faixa etária, essa primeira infância aí, até o comecinho da pré-adolescência, porque a literatura, não adianta, a literatura portuguesa realmente é pobre em textos infantis de alta qualidade literária. Então, você tem até histórias legais, ou traduzidas, ou escritas, mas não tão bem traduzidas, excelentemente traduzidas, excelentemente escritas. Você tem, por outro lado, histórias até que estão muito bem escritas, mas o interesse não gera aquele interesse, não consegue gerar. Então, tem que fazer um meio termo, né? Você tem que ir escolhendo. O desafio todo dessa primeira fase é esse. Quando você chega na adolescência, aí fica fácil. Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa, inclusive, traduzida muito bem, de maneira, a gente pode dizer, excelente, para essa faixa de 13 para frente, aí tem muita coisa. Mas antes disso, não é tão fácil. Então, é sempre desafio aí a gente trabalhar com essa faixa. Que bom, vocês começaram pelo mais difícil, a gente agradece. Agora, eu queria só responder aqui ao Renato. Renato está perguntando, né? O próprio educador, Carlos Nadalim, criou um método para ensinar crianças, mas... Renato, o Nadalim tem a ver com a alfabetização, tá? Que a gente está um passo depois, né? E aí, o outro ouvinte aqui, outro espectador nosso, né? Aqui, acho que se apresentassem isso ao Carlos Nadalim, ele mesmo consegue facilitar a adoção em massa por professores ao Brasil. Na verdade, Renato, a questão é a seguinte, o MEC tem um edital de compra de livro para as escolas. Eu espero, não sei por qual editora vocês vão publicar, mas eu espero que vocês se inscrevam nesse edital, porque eu tenho certeza que muitas escolas que, ao conhecerem esse material, adotariam. Eu, por exemplo, assim que sair, eu vou comprar e vou levar para o diretor da escola, onde minha filha está, eu vou fazer isso. Né? E eu vou orientar a muitos pais fazerem também, porque as professoras de português vão dar graças a Deus quando elas pegarem essa apostila na mão. E eu tenho certeza que todas as professoras de português que estiverem assistindo essa live, ou hoje, ou depois, elas vão ter um alívio quando elas pegarem essa apostila na mão, que vai facilitar tanto a vida delas, porque as professoras, elas querem, elas precisam, às vezes, desse tipo de material escrito por pessoas, assim, que se dedicam muito à literatura, porque o pessoal, não falei, o Guilherme, ele é advogado, né? Então, assim, advogados, assim, pelo menos os bem formados, como no caso do Guilherme, têm um trato muito sofisticado com linguagem, isso é próprio da tradição jurídica, né? A gente tem, não precisa nem falar
né, que ali em Roma, todos aqueles que lidavam justamente com leis eram mestres da retórica, né, que é o que vem depois da gramática. Então, assim, é algo que tem tudo a ver com a profissão dele. Fábio é um escritor, então são pessoas que têm... E assim, o Fábio foi engraçado quando ele falou, né, a gramática, a legislação da língua. E é muito legal você ter esse par, né? Um é um artista e o outro é justamente alguém que tem esse domínio das leis, da linguagem. Então, assim, é um material de alto nível, tá, que vai facilitar a vida de professoras, de pais, de crianças que gostam de literatura e estão insatisfeitas com o que tem na escola, tá? É um material, assim, que eu acho que vai ser bem-vindo para muita gente. Eu espero que vocês se inscrevam no edital aí. Não sei o nome, esqueci já o nome do edital lá, mas é aquele edital que você apresenta o material que você tem para o governo comprar e mandar para as escolas, porque seria muito bom para o Brasil, tá? Vou só ler aqui o comentário do Wagner Tobias, ele enviou uma pergunta, vamos lá. Ele pergunta para vocês o seguinte: eu vejo muitos professores vendendo trabalhos pela internet. Compra de trabalhos é resultado de um ensino péssimo, correto? Vocês acham que isso deveria ser criminalizado? Nossa, os vendedores de monografias. Vendedores de monografia. Caramba, o que vocês acham disso? Ai, eu tenho uma opinião. Com o advogado aí. Eu não tenho uma opinião. Vai, advogado. Você. Acho que viola algumas normas aí de faculdade, né? Você não escreveu o seu trabalho já. Se criminaliza, não, eu não sei. Não, mas vamos pensar. É resultado que as pessoas não sabem o que fazer na hora de ter. Hoje você tem... É um sintoma. Quando eu estudei na faculdade já tinha isso, imagino que muito antes já tinha, e hoje deve estar mais ainda. A pessoa, ela escreve até o trabalho, até o trabalho, mas assim, quando vai passar... Eu conheci uma revisora de trabalhos monográficos. Ela falou, olha, eu tenho que, não é revisar, eu tenho que reescrever tudo. Eu sei perguntar como é que o que ele quis dizer em cada página. O que você quis dizer com essa frase? Porque não fica claro, quer dizer, o nível de expressão muito baixo mesmo, né? Sobre o professor Carlos, inclusive um amigo, o trabalho que ele faz, pelo menos o que ele estava fazendo antes de assumir o cargo atualmente, né? Agora ele está com um trabalho político, de serviço público, mas ele estava fazendo um trabalho de dar algumas ferramentas de pré-alfabetização, de literacia, né? Alfabetização, e o próprio método de alfabetização mais simplificado, né, pelo método fônico, tal, explicando um pouquinho isso daí. O que a gente está fazendo é justamente... Um cara admirável, aliás, né, vamos sublinhar aqui, Carlos Madalini, claro. Um cara admirável, que aí deixa também muitas professoras de ensino infantil felizes, porque quando elas entram em contato com o trabalho deles, elas entendem o que é poder ir para uma sala de aula munida do referencial correto para que aquelas crianças aprendam, né? De certa forma, o nosso trabalho é um complemento pelo seguinte, uma coisa é a habilidade de ler, né? Você, alfabetizado, ele sabe ler, ele sabe transformar aqueles sinais escritos ali no papel em fonemas, em sons da fala, né? Uma palavra correspondente falada. Só que isso é uma habilidade. A partir dessa habilidade, agora eu tenho que compreender o que eu leio, não só ler, né? E aí entra todo esse trabalho que a gente está fazendo, né? O Trivium, justamente, ele já parte desse pressuposto, você já sabe fazer essa transformação, né, dos escritos em fala. Agora você vai ter que refinar o que você consegue extrair de sentido, né, desses escritos. Né? Inclusive, a gente escreveu um e-book chamado Ler Não É Compreender, justamente explicando a diferença dessas duas operações. E como é que o pessoal acha, Fábio? Onde lá no Instagram, entra lá no Instagram, lá no nosso perfil, lá na bio, né, no perfil, tem um link, e aí tem lá, e-book Ler Não É Compreender. Só clicar lá que baixa, é de casa e tal, né? Eu vou pôr aqui para o pessoal, ó, o Linktree de vocês lá, aquela árvorezinha. Isso. Ó, se vocês quiserem conhecer todas as redes, tá, do Poder da Linguagem, tá aqui o Linktree, mas se vocês colocarem o Poder da Linguagem no Instagram, vocês vão encontrar o perfil. O Poder da Linguagem é o nome do site, tá, que eu já exibi aqui antes. Deixa eu ver, agora eu preciso achar de novo, deixa eu colocar de novo aqui. Para quem chegou na live agora no final, vamos lá. Para quem chegou aqui no final, aqui também, certo? E que mais vocês têm a dizer assim para divulgar o trabalho? Quais são as outras maneiras? O que mais vocês poderiam dizer para o pessoal acompanhar vocês? Qual é a melhor maneira do pessoal ir conhecendo? A gente está fazendo um trabalho aí
em aberto, né, em 2 lugares, principalmente na internet, que é o Instagram nosso, a gente ali está respondendo perguntas nos stories, a gente manda vídeos respondendo, estamos também, a gente manda textos ali explicando temas em geral, é uma coisa bastante interativa. Tem o YouTube, em que a gente posta vídeos explicativos um pouco mais amplos, com uma coisa mais assim, aprofundada, né, sobre vários temas de linguagem. E tem o trabalho do nosso Telegram, né, Fábio? Quer falar um pouquinho do Telegram? Não, o Telegram, nós temos um Telegram chamado, um canal Ensine Seu Filho a Ler Melhor, é voltado ali para pais e professores, né, justamente que querem essas dicas ali de como fazer a educação da linguagem com seus filhos e alunos. Então, nós mandamos exercícios de composição literária, atualmente, né, exercícios de composição literária, dicas de leitura. Fizemos uma série de aulas práticas ali, mostrando como, dando exemplos de como nós fazemos nos nossos cursos, lendo textos com os pais ali, dando orientações para eles tirarem sentidos e ensinarem certas habilidades a partir dos textos. Então, tem vários e vários áudios nesse sentido lá. Vocês entrem lá no Telegram e vão lá na área de Bíblias, aí tem bastante coisa. Tem, né? Inclusive... o Telegram é a melhor maneira, eu acho, de acompanhar o trabalho de vocês. Eu acho que é o lugar onde tem conteúdo mais, assim, o conteúdo premium, né? Assim, e tem mais coisa ali e mais aprofundado, porque dá mais tempo de fazer áudio, né? Os áudios são maiores e tem uma liberdade maior ali para conversar com o pessoal. Então, e para comprar essa apostila, hein? Como é que vai ser para a gente comprar essa apostila? Qual é a editora? Onde é que vai estar à venda? Vamos, por favor, que eu sei que vai ter gente querendo comprar. Olha, dia 5 de agosto a gente vai lançar, e assim, não dá para antecipar porque a gente ainda está fechando essas questões, mas assim... não acredito, jura? Não, é verdade, a gente está fazendo uma reunião semana que vem ainda, uns detalhes, mas assim... E ela é ilustrada, né, Guilherme? É ilustrada, tem 12 ilustrações de cada aula, cada aula tem uma ilustração própria daquele texto, daquela história. As ilustrações foram feitas pelo Diogo Cruxem, né? Pelo Diogo Cruxem, sim. Cruxem, né? Cruxem do Ontos, né? Do Ontocursos, que agora está dando um curso agora em agosto, o curso Arte e Reflexão, que eu já divulguei aqui, faz as capas para mim da Esmeril também. O Diogo é super ilustrador, artista, professor de desenho. Exatamente. Muito legal. Fale mais da apostila. E aí? Então ainda não está... Ainda não tá todos os detalhes, não estão todos os detalhes acertados, mas assim, não vai ser só o curso, a apostila, vai ter um monte de apoios em vídeo para os pais, com instruções, com coisa. Isso a gente vai ter uma noção mais certa aí nas próximas semanas, na seguinte ou na outra, a gente vai fechar essas questões todas. E, assim, a gente, no dia 5 de agosto, às 8h30, nós vamos fazer no nosso canal do YouTube uma aula sobre o tema de educação da linguagem para os pais, e vamos ali já apresentar também essa apostila e o curso como um todo. A gente vai dar todos os detalhes ali, né? A gente queria... então, dia 5 de agosto, no canal do YouTube, O Poder da Linguagem. Pessoal, vamos lá, coloquem na agenda, tá? Dia 5 de agosto, para a gente saber tudo, como é que tem acesso a essa apostila e tudo que ela vai comportar aí. Para não perder o horário, para não ter chance de esquecer, vamos lá no Instagram. Já se inscreve, né? E tem lá no primeiro link, tá assim, caminhos para o seu filho dominar a arte de ler, que é o nome da aula, né? Caminhos para o seu filho dominar a arte de ler, que é a aula ao vivo. Vocês cliquem lá e façam uma inscriçãozinha só por e-mail ali para a gente lembrar. Nos dias anteriores vamos mandar um lembrete ali, vai ter a live para ninguém esquecer, porque tem bastante tempo ainda, né? Mas peraí, essa newsletter fica aonde, Fábio? Eu perdi. Lá no Linktree, vocês vão assistir. No Linktree. Isso, que bom. O primeiro link é esse. Vocês clicam lá, vai abrir uma página simples, né? Com campos ali para preencher o nome e o e-mail, só isso, né? Se não me engano. Então é aqui. Esse é o link mais adequado para a pessoa não perder. Pessoal? Então, peguem ali o primeiro campo, se inscrevam para vocês receberem as informações, vocês que querem. Essa é uma apostila que é legal ter em casa, tenha você filho de 7 a 14 anos, tá? Se você tem um filho de 14 anos que está com problema em gramática, essa apostila, eles estão falando que é para 7 a 13, mas eu tenho certeza que aí ele sozinho vai conseguir, talvez, superar as deficiências. Porque é verdade, entendeu? Não tem essa de idade. Quem está na desgraça total, na ignorância total quanto a domínio da linguagem, uma hora vai ter que começar a aprender, e tem que começar do mais simples. Tá? Então, assim, felizmente a gente tem aí uma apostila de alto nível dirigida
essas pessoas, né? Aos pais, para trabalhar com seus filhos, e mesmo aqueles que quiserem melhorar e, enfim, consertar as lacunas. Ô, Bruna, eu acho que serve até para adulto, né? Eu também, eu tenho certeza. Tem uma limitação ali, porque os textos são mais infantis, né? Infanto-juvenis, né? Mas o adulto que tem ali uma série... não sei, eu adoro Esopo, Fábio, não fala assim, eu também gosto, gosto. Mas, de repente, a pessoa tem, a história é boba, né? Mas, enfim, os textos não são fáceis, né? Mesmo as fábulas ali, são fábulas muito bem trabalhadas, assim, dá trabalho de entender, dá trabalho. Então, o adulto que, poxa, percebi que tem uma série de dificuldades, lacunas, ele pode muito bem pegar o curso e fazer sozinho. Ele assume o papel ali de responsável e estuda, dá super certo. Olha aqui o Alex perguntando, esse curso e material ajuda na educação e homeschooling? E como, né? Principalmente para isso, né? É justamente para os pais que estão nessa parte de linguagem, querendo complementar essa educação, dar um reforço nessa educação, né? O pai que tem na escola, mas sabendo que a escola não está fazendo o suficiente, pode complementar. O pai que faz homeschooling, mas ainda não está com uma noção muito clara do método que ele vai usar, de como ele vai fazer, que texto ele vai escolher. Esse é um primeiro apoio já, né, para ele poder fazer o homeschooling nessa parte de linguagem, né, português. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por vocês terem falado um pouquinho aí desse curso que eu admiro, sempre que eu posso eu divulgo, quando sair a apostila eu vou comprar para mostrar aqui, espero aí que tenha na minha livraria para eu poder divulgar, depois vou conversar com o pessoal lá, vou ficar ligada lá no canal de vocês para, enfim, pegar aí esse lançamento. Parabéns mesmo pela iniciativa, porque é difícil ensinar essa que é uma habilidade fundamental para a vida, para as relações interpessoais, para uma habilidade, para você desenvolver quaisquer outras habilidades profissionais e etc. Então, assim, vocês se dedicarem ao que é fundamental é algo que eu só tenho aqui a registrar a minha admiração, a paciência e a humildade de vocês. Falam, não, deixa eu pegar o que é essencial. E sim, vou ensinar crianças e adolescentes, né? Esse espírito que vocês têm é algo admirável, né? Por mais professores como vocês aí entre nós. Vocês se não vão salvar a educação no Brasil, que não é essa a meta, isso é um objetivo messiânico que qualquer pessoa razoável não teria. Se vocês ajudarem as pessoas que querem se aprimorar e se desenvolver, já é uma grande coisa. Então, parabéns e muito obrigada aí pela presença hoje. Bruna, obrigado pelos elogios aí exagerados, mas carinhosos aí, com as melhores intenções. Obrigado pela oportunidade, né? E vamos conversando, com certeza. Essa apostila aí vai sair e nós vamos mandar uma para você aí. Não precisa. Pode deixar que eu compro, que eu faço questão de ter aqui na minha biblioteca. De verdade, quero dar para minha filha de presente. Português é a matéria favorita para ela. E eu estou esperando o lançamento da apostila de vocês, porque eu sei que ela vai gostar. Então, assim, eu vou realmente dar de presente para ela, porque eu sei que ela vai gostar, ela vai aproveitar. Porque ela, às vezes, fica insatisfeita com a aula de português na escola, né? Porque aqui em casa a coisa é um pouquinho melhor, e aí ela sente uma disparidade ali. Mas eu percebo que as professoras também não têm. Então, eu também vou levar essa apostila para a professora, porque eu sei que, cara, as professoras vão adorar. Então, realmente, parabéns mesmo, não estou exagerando, não. É que são iniciativas simples e pontuais, como as de vocês, que podem fazer a diferença na vida de milhares de crianças, entendeu? Então, eu dou valor para esse tipo de trabalho de verdade, tá? Não estou aqui fazendo merchan. Realmente, eu acho que é sensacional. Beleza? Então, boa noite. E, mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.